né, que está ali no capítulo 4 do Varian, ele é derivado do capítulo anterior, que a gente já viu, que é o tema da preferência. Muito embora ele seja muito subjetivo, por quê? Porque tá muito relacionado à questão de gosto, né? O próprio nome fala preferência, né? Algumas pessoas, as pessoas elas têm preferências muito diferentes, né? Umas das outras, de acordo com algumas características de cada um, tá? Ah, mas é possível a gente fazer uma certa medição, colocar isso na ponta do lápis, tentar pelo menos modelar o comportamento das pessoas? Sim, é possível, muito embora não seja tão preciso como, por exemplo, quando a gente trabalha em relação à restrição, por exemplo, restrição orçamentária. Isso aqui está ligado, por exemplo, à demanda por um determinado produto, está diretamente relacionado ou ao preço daquele bem, ou, por exemplo, à renda do consumidor. A gente consegue ter uma informação, um levantamento muito mais preciso. Mas nada impede que a gente faça uma modelagem também em relação a preferências, né? E aí disso surge o tema utilidade, né? Porque as pessoas, além de terem preferências diferentes, elas também têm diferentes níveis de utilidade. Então, essa utilidade ela está relacionada a um certo grau de quantidade pela demanda de um bem ou de um determinado serviço em relação à própria preferência dessa pessoa, né? Então, por exemplo, aqui eu pedi para vocês lerem, esse aqui é um resumo, né, para a gente não ver todo o capítulo 4 do Varian, que está aqui, por exemplo. Eu achei esse resuminho aqui, deixou outro professor muito bacana, né? Então, por exemplo, aí ele inicia o capítulo falando, ó, a gente tem duas cestas de consumo, né? Por exemplo, a gente tem a cesta X e a gente tem a cesta Y, né? Então, nessa cesta aqui, você pode ter bens que são parecidos, são substitutos ou quase substitutos, mas que você demonstra uma certa preferência aí por alguns tipos desses bens, né? Na aula passada eu me lembro que a gente comentou um pouquinho sobre marcas, né? Por exemplo, você vai a um supermercado fazer uma compra e aí você vê que tem um determinado produto que você deseja. Você tem, por exemplo, 4, 5, 6 marcas dele. E dentre essa variedade de marcas desses produtos aí, você também tem preços diferentes. Mas há aquele tipo de cliente que vai lá naquele que custa o mais caro, né? Nem sempre é correto a gente falar essa palavra mais caro, né? Mas que ele tem um valor mais elevado em relação aos demais, né? E aí você tá sendo guiado por um certo grau de preferência. Olha, eu quero essa marca desse produto aqui. Eu lembro que a gente falou de 2 produtos aí. Foram café e sabão. E aí você vai falar, não, eu prefiro esse aqui. Ah, mas ele custa 2, 3 reais a mais que o outro. Sim, só que você entende que ele é melhor, você gosta mais dele. Minha esposa faz isso, por exemplo, com sabão, né? Tem que ser homo ou IP, outra não quer. Custa mais em relação aos outros? Sim, custa, mas ela acredita que a qualidade é melhor, acaba rendendo mais, aquela coisa, né? Então, queira ou não, o critério da preferência existe. Há aquele tipo de pessoa que vai ser guiado por preço. Ela prefere aquele outro porque custa o valor mais em conta possível, né? Então, só para a gente entender que a preferência ela muda muito de pessoa para pessoa por N critérios, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma comparação entre duas cestas de consumo, cesta X e a cesta Y, né? Lembrando que cada cesta ela é composta não por um único item, né? A gente utiliza aqui, por exemplo, X1 e X2, mas não necessariamente que ela tenha apenas 2 itens nessa cesta, assim como a cesta Y, né? Ela pode ter mais que 2, né? Então, por exemplo, o X1 aqui representaria, por exemplo, o leite e o X2 representa todos os N bens que você vai adquirir, né, dentro dessa cesta X. E a cesta Y seria o quê? A cesta Y seria, por exemplo, os mesmos bens, mas porém de outras marcas, né? Ou seriam bens substitutos, né? O que seria um bem substituto? São bens parecidos, eles assumem a mesma
característica, eles desempenham a mesma função, e aí você vê, por exemplo, óleo, banha, manteiga, margarina, né? Alguma gordura necessária para fritura, para fazer algum tipo de receita, e por aí vai, né? A gente viu aqui, só fazendo uma breve revisão, esse símbolo aqui, ó, tá? Quando a gente tem isso aqui, fala assim, olha, essa cesta X, ela é estritamente preferível à cesta Y, né? Ou seja, você não quer a cesta Y, você quer essa aqui. E aí a gente viu um outro símbolo parecido com esse, só que ele tinha um risquinho embaixo, ou seja, na falta da cesta X, serve a cesta Y, né? Mas claro que a sua preferência está voltada para a cesta do tipo X, tá? O que é interessante que a gente vai ver nesse capítulo aqui, ele fala muito sobre utilidade do tipo ordinal e utilidade do tipo cardinal. Basicamente, ele foca na utilidade ordinal e isso que é importante a gente entender. O que é essa utilidade ordinal? Imagina se você conseguisse classificar as suas cestas de consumo, né? Ordinal está relacionado ao estabelecimento de uma dada ordem, ou seja, primeiro, segundo, terceiro. Você vai atribuir pesos às suas cestas de consumo em relação a critérios de preferência. Então, se você tem, por exemplo, 3 tipos de cesta, ou seja, 3 tipos de combinação entre os produtos que você deseja comprar, você pode falar assim, olha, eu prefiro essa cesta A aqui. Dentre essas 3 alternativas aqui, a que eu gostei mais, que eu quero levar para casa, é a cesta A. E aqui, gente, você não está preocupado com valor. Você não está preocupado por preço, você não está sendo levado por problema de preço de mercadoria, por critério de restrição orçamentária, não. Você está olhando a sua preferência, a sua utilidade em relação à sua preferência. Então você atribui um valor para essa cesta A aqui. Você vai atribuir a ela o maior valor em relação à cesta B e em relação à cesta C. É claro que na falta da cesta A cesta B te serve. Tá? Você não vai pegar a cesta C. Você vai lá no supermercado fazer compra, chegou lá, a cesta A não tem. Puxa, caramba, não tem a cesta A. Ah, beleza, eu fico com a B. Tá? Então, em relação à ordem de preferência, você vê que você não vai comprar a cesta C, você atribui um valor de preferência inferior em relação à cesta B. E aí você resolveu enumerar, ó, 3, 2, 1, tá? Não que isso seja um valor, como é que eu posso falar para você? Isso aqui é um valor de ordem, não é necessariamente uma grandeza, mas você simplesmente colocou um valor aqui que vai estabelecer o seu grau de preferência, o seu nível de preferência. O 3, como ele é maior que 2, ele só está informando para você que você prefere o A, a cesta A em relação à cesta B, tá? Você pode colocar outros valores que você quiser. Ele colocou aqui, ó, 17 maior que 10 e 10 é maior que 0,0002. Ou seja, qual o grau de preferência da cesta C em relação à cesta B é muito pequeno. Vai chegar uma situação, e isso é possível de ocorrer, que, por exemplo, você vai lá no supermercado fazer uma compra. Você vai lá comprar alguns itens. Não tem aqui, ó, da cesta A, né? E também não tem da cesta B, mas tem o da cesta C. Só que a sua preferência pela cesta C está tão longe, mas tão distante, que você vai falar, mas é o seguinte, eu vou embora. Eu não vou levar embora esse produto. Eu até que levaria esse aqui, ó. Os produtos, os itens dessa cesta B. Mas como não tem, então eu vou embora. Dá para ver que o valor aqui ele é muito pequeno. Muito. Ou seja, você levaria essa cesta C em caso de extrema última necessidade, urgência, algo nesse sentido, tá? Aqui uma outra forma que ele colocou para enumerar a ordem de preferência foi aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, né? Todos os valores são negativos? Sim, mas o menos 1 está muito mais próximo ao nível 0, a qualquer outro número positivo do que o número 2. O número 2 está mais distante, o número 3, com sinal negativo, óbvio, mais distante ainda, tá? Então é claro que qual que é a preferência maior? Está aqui, ó, menos 1 em relação a menos 2 em relação a menos 3. Só tranquilo até aqui? Facinho, né? Vão falando para mim, porque nessa tela eu não consigo ver vocês aí. Tranquilo? Deixa eu tentar baixar aqui.
Pessoal, estão vendo, ouvindo? Ah, legal, entrou mais gente. Camille. Aumentar um pouquinho a página, vamos ver. Deixa eu ver aqui, é 100%. Vou colocar um pouquinho mais. Pessoal, aparece notificação toda hora aqui. Eu já tentei tirar. Eu vou tentar de novo lá no Google depois como é que faz. É chato essas notificações aí de preço do milho. Eu não quero saber isso por enquanto. Mas enfim, ainda bem que desapareceu. Aqui ele fala na ideia de transformação de uma cesta de consumo, e aí ele dá um nome de monotônica ou não monotônica. Aí você fala, nossa, mas caramba, que nome estranho, monotônica, né? Mono significa significa igual, parecido, ou seja, como se você pudesse mudar a sua cesta de consumo sem perder as características dessa cesta. Tipo assim, você tem a cesta A e tem a cesta B, né? E aquela cesta A, ela é complementada por um determinado número de itens que você vai comprar, né? Então, o que seria uma transformação monotônica dessa cesta? Seria, por exemplo, você adicionar algum valor a ela, multiplicar ela por um determinado valor, sem que você perdesse as características dessa cesta. Por exemplo, você pegaria e multiplicaria a quantidade dos bens que você está comprando dessa cesta por 2. Essa seria uma transformação do tipo monotônica. Por quê? Porque você transforma a sua cesta sem que ela perca as suas características, né? A gente chama isso de F de U. Por que U? Porque U significa utilidade. A gente está trabalhando com utilidade. Então, qual que seria a função utilidade monotônica, né? Transformar cada número U em outro número FU, mas olha só, preservando a sua ordem, de forma que agora você vai ter uma utilidade maior, porque você consegue maximizar a sua necessidade, você consegue ter um nível de satisfação maior. Afinal, né, tem uma máxima lá da microeconomia, e eu acho que eu já comentei isso com vocês em alguma aula passada, que fala assim, o mais é preferível a menos. Né? Você, claro que se, digamos assim, você tem condição de comprar 1 quilo de carne para fazer um churrasco, né? Mas o nível que vai saciar a sua, digamos assim, satisfação, necessidade, utilidade, não é 1 quilo, é 2 quilos. Né? Então, por que não comprar 2 quilos se você pode? Mas qual foi a transformação? Olha, nenhuma. Você está comprando a mesma carne. A diferença é que agora você está comprando ela numa quantidade maior. Então, você preservou as características da sua cesta de consumo, porém, você tem que agora, o nível de utilidade ele vai ser maior do que aquele nível anterior. Né? Então, você tem que essa nova função de utilidade aqui, ela é maior que a anterior. O F1 é maior que F2. Então, isso aqui vai ocorrer em transformações monotômicas positivas. Tá? Por exemplo, a multiplicação de um número positivo, que ele multiplicou por 3, né? Então, o exemplo da carne, você multiplicaria, sei lá, 1 quilo, você multiplicaria por 3. Então, pessoal, dá licença só um pouquinho. Pessoal, desculpa, retornei. Vou fechar a porta aqui. Tentar isolar um pouquinho o ruído para não atrapalhar aí. Olha só, você pode adicionar um número positivo aqui ou você pode também elevar a uma determinada potência, desde que esse nível de utilidade aí, ele não perca as suas, digamos assim, características originais. Tá? Sempre que você for fazer qualquer transformação na utilidade da sua cesta e ela não perder as suas características, e a gente vai ver isso na chamada curva de indiferença, essa é uma transformação do tipo monotônica, né? Por exemplo, eu tô, sei lá, adicionando aqui, adicionando ou de repente multiplicando por um número positivo, só que a minha cesta, em vez de estar crescendo, ela está decrescendo, né? Como a gente vai ver no próprio exercício do livro, tem algumas situações assim. Essa vai ser uma transformação do tipo não monotônica, porque ela faz com que a utilidade da sua cesta ela perca e as características originais, né?
Aqui a gente vai falar um pouco de taxa de variação, principalmente lá no final do capítulo, quando ele fala de utilidade marginal. E aí ele dá aquele exemplo já citado no capítulo anterior, que é aquele exemplo dos lápis, né? Lembra que tinha uma situação de escolha, onde um determinado cliente, né, ele gosta muito de comprar lápis, por exemplo, e ele vai lá e ele tinha duas opções, né? Uma cesta composta por 20 lápis, né? E aí ele poderia fazer diversas combinações entre as cores, se não me falha a memória, vermelho e azul, né? Ele poderia escolher meio a meio, né? 10 lápis vermelhos e 10 lápis azuis. Ou então 11 lápis vermelhos e aí no caso ele teria que reduzir uma quantidade da outra cor, por exemplo, da cor azul seria 11 com 9, alguma coisa assim, né? Então essa é uma taxa de substituição onde a gente vai ter uma inclinação do tipo -1, porque para ele adquirir uma quantidade adicional do lápis vermelho, necessariamente ele tem que adquirir, tem que diminuir e reduzir uma quantidade adquirida do lápis azul, né? Então a gente tem uma taxa marginal de substituição, TMS, da ordem de -1. Ah, mas pode ser que esse valor seja de -2? Sim, por que não? Lembre-se que estamos falando aqui de critério de preferência, tá? Então, por exemplo, se ele usa aqui, eu só abro a mão de um lápis vermelho se for para adquirir 2 lápis azuis. Existe esse tipo de situação? Claro que existe a preferência, por que não? Só que aí a taxa de marginal de substituição, que vai dar a inclinação dessa função, que a gente chama de curva de indiferença, dessa função utilidade, ela já não vai ser -1, ela vai ser -2. E aí, por diante, né? Então, se f for uma transformação monotônica positiva de uma função utilidade que representa determinadas preferências, então, olha só, f de u, ou seja, uma função utilidade dessa cesta, x1 e x2, lembrando que esse 2 aqui não significa que você tem apenas um segundo produto na sua cesta. Esse x2 pode representar todos os demais itens que fazem parte da sua cesta de consumo, tá ok? Então ele fala que isso também será uma função utilidade que representa as mesmas preferências, certo? Se a utilidade x1 e x2 representar as preferências e x1 e x2 for maior que a utilidade y1 e y2, isso aqui está lá no início do capítulo, lá como a gente já viu, então nós vamos ter que ocorre uma preferência estrita da cesta x em relação à cesta y, ou seja, você não quer a cesta y. Mas supondo que tem as duas disponíveis lá, eu costumo dar o exemplo do supermercado para efeito didático, né? Acho que fica mais fácil da gente entender, até porque é o estabelecimento comercial que, de um modo geral, a gente mais visita com mais frequência, né? Pelo menos aí uma vez por semana ou a cada 15 dias a gente costuma ir ao supermercado para comprar alguma coisa, né? Então a sua preferência aqui é estrita, você quer esses bens e não importa, né? Falar para você, já aconteceu situação de eu passar vergonha. Por quê? Porque eu fui uma vez no supermercado e tinha um senhor lá, esse aqui, eu não me lembro que produto que era, se era queijo. Eu falei, esse aqui é de boa qualidade também, né? Tá com preço melhor. Ele falou, não, eu quero esse aqui. Já me cortou na hora. Eu falei, caramba. Ou seja, tinha aqui 2 cestas de consumo diante daquele senhor. Estou falando nesse caso de um bem só do X1. Mas ele falando de cara, não, eu quero esse aqui, ó. Ele não quis nem olhar para o Y. Aliás, ele olhou, claro, né? Ele viu a marca. Mas quando ele viu a marca que ele gosta, ele já foi direto nesse aqui, ó. É o quê? É gosto, gente. É gosto. É igual eu quando vou na sorveteria, né? Tá? Qual o sabor? Puxa, flocos de chocolate. Aí vou no outro dia. Qual o sabor? Flocos de chocolate. Caramba, mas tem 30 opções de sorvete que não sou eu não quero. Ó, tá aqui, ó, minha preferência. Tá? Isso é muito comum. Mas dá para modelar assim? Puxa, professor, mas eu estou sendo levado a crer que fica difícil modelar isso porque você está me falando e me mostrando na prática que a preferência muda, ela varia bastante. Sim, mas pega um conjunto muito grande de pessoas aí e faz um levantamento matemático, estatístico, aí vamos planilhar essas preferências e tentar modelar isso matematicamente, você vai ver que
vão existir aí bastantes preferências que elas vão se repetir aí com uma determinada frequência maior. E aí sim é possível a gente conseguir fazer alguma modelagem matemática nisso, né? Lá no final ele dá um exemplo lá de um estudo que foi feito para os transportes urbanos, né? Especificamente comparando viagem de carro com viagem de ônibus, levando em consideração alguns parâmetros, como por exemplo o tempo de esperar. Para mim pegar e fazer uma viagem de carro, posso pegar o meu carro e ir agora. Mas para mim de ônibus, puxa, eu vou ter que esperar a hora do ônibus até ele chegar, né? Ah, e o tempo de viagem? Puxa, o tempo de viagem no ônibus ele é muito maior, no carro é mais rápido, né? Ah, e o nível de conforto? Ah, para mim o nível de conforto no carro é maior, né? Para outros eles vão falar assim, não, eu entendo que o nível de conforto no ônibus é maior porque no ônibus vai ter água gelada para mim tomar, vai ter um banheiro à disposição caso eu precisar ir ao banheiro, então esses critérios. Mas que quando a gente toma essas informações de modo agregado, coloca lá numa planilha, né? A gente vai ver que sempre o modelo ele vai convergir para algumas situações de preferência que elas vão se repetir mais em relação a outras preferências. Isso aí é muito bom porque permite a gente modelar de forma matemática o chamado comportamento do consumidor. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Deixa eu ver vocês. Letícia, Leide, Camille, Matheus, Rosimeire, tá bacana. Tem 5 pessoas, pouca gente, mas legal. Entrou a Giovana agora. Tá tranquilo, né? Pois eu vou passar um exercício para vocês fazerem. Então, olha só. Como que ficaria isso que a gente está tratando aqui com letras, né? Que afinal de contas são as cestas de consumo. Como que ficaria expresso essa relação, digamos assim, no gráfico, né? Então aqui esqueçam preço, esqueçam renda, esqueçam qualquer coisa. Nesse gráfico aqui a gente está trabalhando com preferências. Então a gente está comparando a demanda de um consumidor por exemplo, 2 bens, 3 bens, 4, 5 N bens. Por exemplo, o bem X1 e o bem X2. Quando a gente vê essa situação aqui, isso aqui está representando a combinação entre bens, tá? Nessa figura. Aqui a gente tem, nesse gráfico aqui, a gente pode ver um comportamento homogêneo. Aqui a gente poderia chamar de transformação monotônica. Por que nesse caso aqui a gente vai ter uma transformação do tipo não monotônica? Por quê? Bom, você sabe que à medida que a gente vai se afastando da origem aqui, significa que a gente está variando a quantidade de bens que a gente está comprando. Por exemplo, aqui, eu estou adquirindo mais desse bem que está aqui na horizontal, por exemplo, X1 em relação ao bem que está aqui na vertical, X2. Aí beleza, o correto é de uma transformação monotônica a gente ter esse comportamento. Porque se a gente tem um comportamento semelhante a isso aqui, significa que em algum ponto, alguma característica da sua cesta de consumo, ela sofreu alteração. Por exemplo, imagina que essa primeira cesta de consumo ela esteja representada por bens do tipo complementares. Por exemplo, aqui, à medida que você compra mais sapatos, você vai ter que também comprar mais meias, né? Na prática não é bem assim, né? Mas supondo uma situação de bens complementares, né? Ou seja, vamos pegar algo assim mais próximo, digamos assim, uma situação real. Você quer fazer um churrasco e claro que você não vai assar carne sem sal, né? Então isso aí é óbvio, à medida que você vai aumentando a quantidade de carne, né? Que vai chegando mais pessoas ali para almoçarem essa churrascada que você vai fazer no domingo, e me convidem por gentileza, tá? Tô brincando, gente. Você, óbvio, que vai ter que aumentar a quantidade de sal para temperar essa carne. Só que imagina uma situação aqui onde você vai aumentando a carne, só que aí a quantidade de sal reduz. Essa é uma transformação do tipo monotônica? Não. Por quê? Porque em algum ponto aqui da curva de preferência a gente entrou num nível de contradição por um motivo ou outro. São algumas situações do tipo bizarras? São, mas acontecem. Olha só, vocês se lembram? Vou citar um exemplo aqui.
da transitividade do consumo, por exemplo, você tinha 3 cestas de consumo. Você tinha a cesta do tipo A, a cesta do tipo B e você tinha a cesta do tipo C. Tá? Só para colocar um exemplo para que fique bem claro, digamos que essas cestas elas vão representar um tipo de carne. E cada cesta é representada, nesse caso, só para efeito didático, um tipo de carne. Por exemplo, você tem aqui carne bovina, seria a cesta A, carne de frango seria a cesta B e carne de peixe seria a cesta C. E aí, por critério de transitividade, você teria, por exemplo, e a transitividade ela reflete a preferência, você teria aqui o A ele é maior que B e o B é maior que C, ou seja, no primeiro lugar você prefere carne bovina. Só que em relação à carne de frango e à carne de peixe, você prefere a carne de frango. Aí você seria levado a crer, puxa, já que a sua preferência por carne bovina é maior que a de frango e que a carne de frango é maior que a carne de peixe, logo na falta de carne de frango, você preferia, por exemplo, a carne bovina, mas você deixaria o peixe para o último lugar. Mas pode acontecer, por mais bizarro que isso pareça, é provável você se deparar com alguma pessoa, com algum consumidor que fale assim, poxa, eu prefiro carne bovina em relação à carne de frango, eu prefiro a carne de frango em relação à carne de peixe, mas, no entanto, entretanto, contudo, se tiver apenas 2 opções, não tiver o frango, mas tiver a bovina e tiver a carne de peixe, eu fico com a carne de peixe. Esse seria o tipo de transformação não monotônica, ou seja, vai chegar um momento aqui da sua curva de preferência que ela vai sofrer uma dada de distorção, por algum motivo ou outro, mas ela não vai obedecer um critério do tipo linear. A transformação para ser monotônica, gente, ela tem que ser linear sempre. Ela não sendo linear, tá? Ela tendo um comportamento semelhante a esse aqui, ela é do tipo não monotônico. Eu sei que parece não fazer muito sentido, parece meio fora da realidade, mas como eu falei para vocês, desde o capítulo anterior, que é o capítulo 3, que está sendo tratado como preferência, tá? A gente trabalha com situações que elas são subjetivas. A gente vai ver muita mudança de comportamento de consumidor para consumidor, de cliente para cliente, tá? Só que a ideia aqui é tentar modelar isso matematicamente. É possível, mas vocês vão se deparar com algumas situações assim bizarras, estranhas. Aí ele fala um pouquinho de utilidade cardinal, para saber se a utilidade de uma cesta de determinado consumo é maior que a outra, oferecemos a ele a possibilidade de escolha entre cestas e observamos qual será escolhida. Então, deverá receber um número de utilidade maior. Tá? Não vou ler tudo isso aqui, esse resumo, mas eu vou falar o que eu disse lá no início da aula, dessa aula de hoje, né, entre utilidade ordinal e cardinal, e o porquê que o Varian ele prefere trabalhar com utilidade ordinal e não cardinal. Pelo seguinte detalhe, é muito difícil enumerar cesta com valor absoluto, com determinado número. Como a gente está falando de preferência, então você sabe qual cesta tem o maior ou menor grau de preferência para você. Agora, estabelecer exatamente um número, que daí seria este nome aqui, cardinal e não ordinal, isso na prática é muito difícil. Então, é por isso que ele até descarta a possibilidade de trabalhar com esse nome cardinal e, nesse caso, ele prefere trabalhar com o nome ordinal. Ou seja, eu prefiro carne de boi, carne bovina em relação à carne de frango. Tá, mas o quanto a mais de carne de bovina você prefere a carne de frango? Isso já seria estabelecer um critério ordinal, que na prática fica difícil saber. É difícil a gente levantar essa informação utilitária, essa informação de utilidade desse consumidor. Nem ele vai saber dizer. Nem ele, é muito difícil. A única coisa que ele vai saber te informar é assim, eu prefiro a carne bovina em relação à carne de frango. Dentre essas 2 possibilidades presentes para mim escolher agora, supondo que ele está lá no supermercado fazer compra, supondo que ele está numa churrascaria, né, está ali com fome no restaurante, quer comer, ele vai saber te falar qual que ele prefere nesse momento, mas ele não vai saber te dar um número que vai representar o grau de grandeza ou de importância daquele determinado
item em relação ao outro. Pessoal, tá claro até aqui? Vocês estão entendendo? Sim? Ninguém fala nada? Ok, professor. Tá ok, fácil, né, gente? Então, dando sequência aqui, desculpa novamente aqui esse recadinho do Google aqui, isso aqui é chato, porque daí ele não deixa nem eu baixar por aqui, ó. Vamos tentar por aqui, ó, pela flechinha eu consigo, que bom. Então, bom, a obtenção da função utilidade a gente já falou. Aqui, ó, preferências transitivas, ó, foi o que eu disse, ó, A, B e C, tá? Mas olha, podemos representar pela função utilidade dados acessos A, B e C. C, ó, ele está colocando uma condição A estritamente preferível a B, no caso, carne bovina estritamente preferível a carne de frango, e B estritamente preferível a C, ou seja, frango estritamente preferível a carne de peixe. Pode ser que você se depare com essa situação aqui, ó, tá? Não se assustem com isso, mas você vai falar, nossa, mas esse cara é maluco, né? Eu coloquei 3 opções para ele aqui, ó, bovino, frango e peixe. Ele fala aqui, ó, entre bovino e frango, ele me diz que ele prefere bovino. E entre frango e peixe, ele me disse, eu entrevistei ele, me disse que prefere frango, né? Só que aí o maluco me fala que se tiver, por exemplo, somente A e C, ou seja, só bovino e peixe, o camarada ele prefere o peixe, né? Então, assim, é meio estranho isso, mas acontece, gente, tá? Então, a gente vê que as preferências do tipo não monotônicas, elas existem também, tá? Muito pouco, mas existem sim, tá? Então, isso aqui é um tipo de preferência monotônica, né? Se a gente pegar ali uma linha, traçar uma reta desde a origem, né? Indo, a gente vai ter que ela vai interceptar, tocar cada curva de indiferença em apenas um único ponto. Ah, professor, mas o que significa essas linhas aqui? São curvas de indiferença, são combinações entre cestas de consumo. Aqui a gente tem, por exemplo, o bem X1 e o bem X2, né? A gente está avaliando, por exemplo, essa cesta do tipo X, né? O que significa aqui, ó? De 0 para 1. Significa que você apenas pegou essa cesta aqui e você, por exemplo, multiplicou por algum valor, dobrou ela, aumentou as quantidades que você estava comprando, mas sem alterar as características originais da cesta. Por isso que então essa reta ela vai sair da origem e ela vai tocar cada cesta de consumo em apenas um ponto. Então, quando isso ocorre, significa que a cesta ela é monotônica. Você está mantendo as características originais da cesta, você não está fazendo nenhuma modificação nela, tá? Aumentar o tamanho dessa cesta sem modificar nenhum dos itens dos itens originais que compõem a sua cesta, essa é uma transformação do tipo monotônica. O que não pode ocorrer é de você traçar uma reta aqui e ela tocar a sua cesta de consumo aqui, ó. Por exemplo, seria essa primeira linha aqui, tocar lá em 2 pontos. Aí você tem uma transformação do tipo não monotônica, tá certo? Vamos descer um pouco mais aqui. Já falamos sobre transformações monotônicas, sobre transformações não monotônicas. Eu não vou ler tudo isso aqui porque é extenso, eu já passei isso aqui para vocês. Aqui, quando ele dá esses exemplos de função-utilidade, isso aqui eu já até falei um pouquinho no começo, mas só revendo, e ele lembra lá, e realmente a cor vermelho e azul, então não estou ficando tão esquecido assim, tá? Lá do exemplo do capítulo passado, né, do cliente lá, que consumidor de lápis, né, imagina, o cara é fissurado por lápis, ele gosta muito, colecionador de lápis, né, eu nunca vi, mas enfim... Tem gosto para tudo. Então ele vai lá na papelaria, ele compra lápis vermelhos e lápis azuis. Como que a gente poderia representar essa cesta de consumo que especificamente nesse caso vai ser composta apenas por X2? É isso mesmo, o X1 ele vai representar, por exemplo, o lápis da cor vermelha, e o X2 nesse caso não vai representar 2 ou mais bens, vai representar um único bem que também é lápis, porém da cor azul, né? Tem essas duas, ou na loja tem essas duas opções de cor, ou é porque ele não gosta de nenhuma outra cor. Ele gosta muito de comprar lápis, só que ele só compra se for vermelho ou se for azul, de preferência que tem os dois lá para comprar, né? É maníaco por lápis, mas enfim.
Como que a gente representa isso? Olha, a gente tem essa situação aqui onde x1 e x2 é constante ao longo de cada curva. Nesse caso, então, a taxa de variação ela vai ser a mesma. Essa taxa de variação a gente chama de TMS, taxa marginal de substituição. Por que marginal? Porque a gente está variando unidade a unidade. Então a gente tem aqui, ó, x1 mais x2 vai ser igual a 20. Por que 20? Porque a cesta de consumo dele é composta por 20 lápis. Então neste exemplo, a curva de diferença passa pelos pontos 10, 10, ou seja, 10 lápis vermelhos e 10 lápis azuis, ou no caso 11 lápis vermelhos e 9 lápis azuis. Gente, ele manteve as características originais dessa curva de consumo, dessa cesta, ele continuou com os 20 aqui, certo? Ela não saiu do lugar, ela continua ali, muito embora que, vamos voltar um pouquinho aqui, para este tipo de exemplo, a nossa curva de indiferença, ela não teria esse formato aqui, tá? Seria exatamente uma reta. Seria uma reta. Por quê? Porque a taxa de variação aqui ela é constante. Ah, professor, mas por que a gente não trabalha com exemplo? Coloca o gráfico sempre uma reta. Porque quando a gente vai para a prática, gente, coletar os dados de consumo das pessoas baseado, por exemplo, no critério de preferências, a gente vai ver que na prática a gente não consegue um gráfico que vai dar uma reta bonitinha. Então, aquela reta que a gente usa lá no gráfico que vocês viram, por exemplo, na disciplina de Introdução à Economia, ela é mais para efeito didático. Quando a gente está avaliando, por exemplo, situações de substituição, né? É claro que lá vocês viram exemplos mais com demanda em relação a preço, né? Que é o caso mais clássico quando a gente começa a estudar a disciplina de Economia, Introdução à Economia, Microeconomia. Aqui a gente está avaliando o quê? A demanda por dois tipos de bens, né? Não estamos falando de preço aqui. Ele até que pode levar em consideração, puxa, aquele é muito mais caro, né? Então eu vou comprar menos dele, dado o problema da restrição orçamentária. Contudo, como a gente não está falando em restrição orçamentária aqui, dinheiro não entra no pacote, mas o que entra é puramente gosto ou preferência do consumidor, então a gente plota um gráfico que vai demonstrar apenas o grau de substituição de um dado bem 1 pelo bem x2, dado o quê? Dado o grau de preferência do consumidor. Nesse caso, nessa primeira situação, para ele não faz muita diferença entre um lápis da cor azul e um lápis da cor vermelha. Para esse tipo de consumidor especificamente, né? Vamos supor que existem vários consumidores que gostam de comprar lápis vermelhos e lápis azuis, mas para esse especificamente, ó, tanto faz comprar 10 lápis vermelhos e 10 lápis azuis, ou 11 lápis vermelhos e 9 lápis 9, ou, por exemplo, aqui 9 lápis vermelhos e 11 lápis azuis. Para ele não faz diferença. Quando a gente se deparar com esse tipo de situação aqui, a TMS, que vai ser a taxa marginal de substituição de um lápis vermelho por um lápis azul, vai ter sempre exatamente o mesmo valor, gente, que vai ser o valor de 1. Tá? Só que com o sinal negativo. Por quê? Porque para comprar um lápis a mais da cor vermelha, ele teve que abrir mão de um lápis da cor azul. Por isso que é 11 com 9. Então a taxa de variação aqui ela é constante, ela tem o valor igual a 1, só que ela é negativa porque necessariamente ele precisa abrir mão de um lápis azul para adquirir um lápis vermelho. Pessoal, vocês entenderam até aqui? Deixa eu ver vocês. Mateus, sim? Pessoal, boa notícia, tá? Aula presencial aí, talvez esse ano, não sei. Não sei, mas talvez, tá? Já estamos vacinados. Daqui uns dias será a vez de vocês. Mas se não voltar esse ano, ano que vem, certeza, início do ano que volta. Tá ok? Deixa eu voltar aqui. Aí de novo, chato esse negócio aqui do Google. Tem que tirar ele do Google Chrome. Cestas mais preferidas, né? Aqui a gente tem uma transformação monotônica. A gente vê que já saiu do nível 20 para o nível 22. Ele teve, nesse caso, na situação que acrescentar.
a curva que passa por 11,11, que passa por 12,10, tá? Só que aqui ela é um pouco diferente, por quê? Porque aqui nessa primeira situação a gente teve uma taxa de marginal de substituição igual a 1, com sinal negativo, é claro, né? Menos 1. Aqui ela vai ter com sinal, não vai ser 1, aqui vai ser 2. Por quê? Porque vocês vão se deparar também com a seguinte situação. De uma pessoa, um consumidor que estabelece mais valor para um bem do que em relação para outro bem. Por exemplo, é possível... Quer ver? Vamos ver no livro. Aqui no livro está melhor explicado que em relação a esse resumo. Mas é possível que um determinado consumidor dê mais valor para um bem em relação ao outro. Por exemplo, o dobro de valor. E aí, nesse caso, do lápis especificamente esse exemplo. E no livro aqui, deixa eu só voltar aqui, mas no livro ele fala isso. Ele dá mais valor. Aqui, ó. E se o consumidor quiser substituir o bem 1 pelo bem 2? O bem 1 a gente viu que é o lápis vermelho, e o bem 2 a gente viu que é o lápis azul. Acho que eu vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês verem. Melhorou, né, gente? Na primeira situação a gente tinha x1 mais x2 e a gente tinha que a taxa de variação ela foi sempre igual a 1, porque para aquele consumidor específico, tanto faz lápis azul como lápis vermelho. Ele não estava preocupado com a cor, ele estava preocupado com a quantidade de lápis. Mas para esse outro tipo de consumidor aqui, ele dá mais valor para um determinado tipo de cor, por exemplo, a cor do tipo vermelho. Então, olha só, ele faz uma pergunta, e se o consumidor quiser substituir o bem 1 pelo bem 2 a uma taxa diferente de 1 por 1? Suponhamos, por exemplo, que o consumidor exija 2 unidades do bem 2 para compensá-lo pela desistência de uma unidade do bem 1. Isso significa que para o consumidor o bem 1 é 2 vezes mais valioso que o bem 2. Nesse caso aqui do lápis, este outro, não o mesmo anterior. Aqui você fez um estudo para uma pessoa que está comprando lápis. Aqui você vai lá, imagina que você está lá com uma pranchetinha lá na porta da papelaria, lá entrevistando pessoa por pessoa que está indo naquele dia comprar lápis, porque a papelaria fez o dia da promoção do lápis, sei lá. E apareceu um monte de gente para comprar lápis. Então você catalogou o primeiro consumidor de lápis. Você viu que a preferência dele é essa aqui, porque ele falou que tanto faz a cor. Se ele falou que tanto faz a cor, significa que a taxa marginal de substituição dele, que é o quê? Que é a quantidade de lápis que ele desiste de uma cor para adquirir de outra. Quando ele fala isso, que tanto faz, você vai colocar 1 aqui. Ó. Tanto faz mesmo, significa que 1 é igual ao outro. Desde que feche aqui o pacote com os 20 lápis. Então, se ele comprar 11 vermelho, ele vai comprar 9 azul. Se ele comprar 9 vermelho, ele vai comprar 11 azul. O importante é fechar o pacote com 20. Ou ele pode comprar 20 vermelho, ou ele pode comprar 20 azul, e por aí vai. Taxa marginal de substituição igual a 1, menos 1, né? Porque tem que abrir mão. Aqui nesse caso, você chegou e se deparou com esse outro consumidor e falou assim, olha, eu até que posso abrir mão de um lápis vermelho, mas imagina uma situação de um rolo, né? A pessoa quer fazer rolo, chama de rolo, trambique, negócio, né? Quer trocar lápis com lápis, né? Eu quando era criança fazia isso, a gente trocava lápis por borracha, por caneta, enfim. Aí ele falava assim, olha, eu só aceito dar o meu lápis vermelho se você me der 2 do seu lápis azul. Vocês estão entendendo, gente? Ou seja, esse cliente aqui, esse consumidor aqui, ele dá muito mais valor para a cor vermelha do que para a cor azul. E ele até consegue, nesse caso, estabelecer uma ordem de grandeza, que seria um caso do tipo cardinal, por exemplo. Mas ele consegue falar assim, expressar isso em termos de valores reais. Olha, eu só aceito fornecer um lápis vermelho para você, trocar. Se em troca desse lápis vermelho você me der pelo menos 2 dos seus azuis, né? Ele fala isso para o dono da papelaria, né?
Ele fala, olha, eu prefiro muito mais comprar esse do que comprar aquele. Aqui, nesse caso, você tem uma taxa de substituição de -2 e não de -1. Por quê? Porque a cada lápis vermelho que ele coloca, que ele adiciona na cesta, ele abre mão de 2 dos lápis azuis. Então, a gente tem uma taxa de substituição que é o dobro da situação anterior. Vocês estão conseguindo enxergar, gente, que isso aqui muda muito de pessoa para pessoa? Só que, claro, quando a gente toma os dados agregados, quando você faz um levantamento grande, coloca isso aqui numa prancheta e depois a prancheta você leva lá para uma planilha, é possível estabelecer o comportamento do consumidor dados alguns critérios de preferência. Isso aí é bastante bacana. Aqui tem uma situação também com bens complementares perfeitos. Por exemplo, aqui, ó, quando fala 10-10, né? Alguns exemplos clássicos aí são, por exemplo, aí, terno e gravata, né? Ou seja, para cada terno que a pessoa compra, ela vai lá e compra uma gravata. Para cada par de sapato que ela compra também um par de meia. E aí, nesse caso, você teria aqui, ó, 10-10, né? Que é a mesma coisa que 1 em 1, por exemplo. Na prática, nem sempre é assim, né? Pode ser que você não tenha uma taxa de substituição exatamente nessa ordem, nessa equivalência. Vamos ver um pouco mais aqui. A gente tem que chegar lá. Ah, não, isso aqui eu estou no livro, deixa eu ir lá no resumo. Mais fácil trabalhar com ele. Quando a gente chegar, principalmente lá nos exercícios do livro, que a gente chegar com alguns valores, como por exemplo aqui, algumas equações como essa, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ter uma curva que ela não é do tipo linear. Então olha só, nessa função utilidade aqui, ó, nós temos que ela é linear em relação ao bem 2, a esse bem aqui, mas possivelmente não linear em relação ao bem 1. É um exemplo de função utilidade quase linear. Aqui embaixo a gente vê. Por quê? Porque nesse caso a gente tem uma raiz aqui. A gente tem uma raiz. Então, por mais que a gente vá adicionando valores aqui, essa curva ela não vai aumentando e seguindo um critério de proporção como a gente viu naquele exemplo daquele gráfico anterior, né? Você pega e você consegue aumentar uma cesta de consumo, mas sem, por exemplo, alterar a ordem original dos itens daquela cesta. Quando você tem isso aqui é uma forma, só para que vocês entendam, uma forma de estabelecer um certo tipo de utilidade para cada consumidor em relação ao seu critério de preferência. Ou seja, nem todo, vocês têm que entender uma coisa, gente. Nem todo cliente ele vai ter uma taxa constante de consumo. Quer dizer que, puxa, vamos voltar naquele exemplo da carne. 1 quilo de carne, né? Puxa, mas ele consegue comprar 2, então por que não comprar 2? Só que isso não significa que ele vai comprar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quilos. Não! Vai chegar um momento que ele vai parar. Vai chegar um momento que ele vai começar a diminuir o consumo de carne e falar assim, puxa, tá bom aqui, agora vamos ver o que a mais eu posso comprar do outro item. E aí quando a gente vê esse tipo de situação, a gente consegue expressar esse comportamento de forma matemática por algum critério matemático. Por exemplo, um dado bem ele pode ser representado por uma raiz, ele pode ser representado por uma potência, algum outro bem ele pode ser representado por isso aqui, ó, apenas um número solto, sem raiz, sem potência com número elevado, no caso, potência é claro, elevado expoente, que seja negativo, que seja positivo, mas pode ser representado apenas por isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aquele bem dentro daquela cesta sempre vai aumentando de forma contínua. Mas para alguns tipos de bens que compõem essa cesta, nem sempre isso ocorre, porque vai chegar um momento que para algum tipo de bem
você, digamos assim, você vai saciar ou maximizar o seu limite de consumo daquele bem e, portanto, você não vai mais comprar dele. E, pasmem, gente, isso acontece muito. Eu sempre gosto de dar o exemplo do supermercado, porque ele é muito comum a todas as pessoas. Ocorre muito com bens perecíveis. Tá? Imagina aí, por exemplo, carne, né? Você não tem freezer, você tem apenas só o congelador da sua geladeira. Você vai estocar carne aqui, comprar carne à vontade? Não, você vai comprar naquela quantidade de carne que ela vai estar limitada exatamente ao seu consumo limite daquele período que você está fazendo compra. Por exemplo, se você compra carne por mês, a cada 15 dias, se você compra toda semana, você não vai comprar aquele bem assim de forma indefinida, tá? E não só carne, mas tantos outros bens aí, ainda que não sejam perecíveis, né? Por quê? Porque normalmente as pessoas elas costumam comprar de acordo com o seu consumo, e todo consumo tem limite, né? Chamado consumo limite, né? Ah, professor, mas isso aqui se enquadra para itens de limpeza? Sim, por que não? Por que você vai comprar? Você vai lá no supermercado, tá tendo promoção de sabão em pó e de água sanitária. Por que você vai comprar tanto sabão em pó e tanta água sanitária, ainda que você sabe que não é um produto perecível, que vai durar muito? Por que você vai comprar tanto assim se você não está precisando? Só porque o preço está barato? Porque está com um desconto de 10, 15, 20, 30%, né? Falei de um desconto muito alto, mas enfim, não. Aí entra um outro fator, entra uma outra questão que é o tal do custo de oportunidade. Puxa, por que eu vou gastar tanto dinheiro fazendo essa compra, sendo que eu posso pegar esse dinheiro e trabalhar com alguma outra coisa? Por exemplo, comprar outras coisas. Pessoal, vocês estão entendendo até aqui? Meio confuso, meio embaraçado, tá tranquilo de entender? Eu estou tentando trazer exemplos reais, práticos aí para que fique mais didático, porque afinal de contas, o livro do Varin ele não é lá tão didático assim. O exemplo mais próximo que eu vi aqui da realidade, né, que fica fácil para a gente estar fazendo uma leitura e entender de forma tranquila, é o do lápis. Mas fora isso, vocês veem que ele é um livro muito matemático. Tá? Então só me fala, professor, eu não entendi isso aqui, pode voltar e tal, a gente volta sem problema nenhum. É que o conteúdo de utilidade ele é extenso mesmo. Posso dar sequência? Pode. Tá bom, então vamos voltar lá. E de novo, trenzinho chato aqui do Google, mas eu descobri que na tetinha eu consigo baixar, então beleza. Tem a tal da preferência dita bem comportada, tá? Ela é monotômica quando a gente, novamente aqui falando, tá? Aqui, essa linha aqui, ela vai representar o quê? As escolhas que você está fazendo por uma dada cesta de bem X. Então, tem X1 e X2. Tá certo? Então, quando você vai adicionando mais itens nessa cesta sem manter as características originais dela, só fazer uma revisão, você tem uma preferência do tipo monotônica. E se essa curva de preferência manter este formato aqui, significa que ela é do tipo bem comportada, porque ela é ao mesmo tempo foram monotônicas e convexas. A função mais simples que descreve essa preferência é a Cobb-Douglas, né, que é uma função de produção utilizada tanto em micro como em macroeconomia. Então, olha só, as transformações monotômicas, só repetindo o que eu já falei, positivas dessa função utilidade, representam as mesmas preferências, ou seja, você não vai modificar a sua cesta de consumo. Você até que pode dobrar o seu consumo desses bens, dessa cesta. Mas se você faz isso, você não muda o seu grau de preferência. Agora, se você a partir do momento deixe de preferir algum item para comprar menos dele e comprar mais do outro, você está realizando algumas mudanças na sua cesta que está modificando as características originais da cesta, ou seja, você deixou de preservar as características originais dessa cesta e por isso ela é uma transformação do tipo não monotônica. Então vamos descer um pouco mais aqui. Mais aqui adiante, a gente tem a utilidade marginal, tá? A utilidade marginal ela é aplicada
perfeitamente naquele exemplo que a gente viu do lápis, né? Como que a gente faz para calcular essa utilidade marginal? Primeiro que a gente precisa de um valor absoluto dos bens da cesta de consumo desse consumidor e que, como eu já falei, são valores absolutos, ou seja, são valores que a gente consegue colocar na ponta da caneta, que a gente consegue inclusive planilhar. São números como, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ou podem ser números fracionários. Em vez de ser 1, pode ser 0,2, 0,3, 0,5. Mas isso ocorre? Sim. Comece a coletar um monte de dado, de informação de consumo de cliente, e daí você pega lá. Claro que para isso você vai ter que calcular a amostra mínima. Ou seja, quantas pessoas no mínimo vou ter que entrevistar, né? E para isso existe toda uma técnica estatística, cálculo amostral que ensina a fazer, que vai falar assim, olha, você precisa entrevistar 400 pessoas dentro desse universo aqui, se você quiser ter uma amostra representativa para a cidade de Sinop, por exemplo. Então você vai lá, né? Você vai, pega uma pranchetinha, faz uma entrevista durante alguns dias da semana, certo? E daí você vai em diversos estabelecimentos comerciais e você vai entrevistando essas pessoas, você compila, você reúne todo aquele conjunto de informações e você joga numa planilha. E aí depois você vai fazer alguns cálculos matemáticos, pode ser, por exemplo, por meio de uma regressão, que é muito utilizada para você calcular aquilo que na microeconomia a gente chama de elasticidade. E elasticidade ela vai mostrar basicamente a taxa de variação, certo? Que é o que a gente está trabalhando como TMS, né? Taxa marginal de substituição. E você vai ver que nem sempre aquele valor daquela taxa de variação ele é constante. E ele nem sempre vai ser, digamos assim, um número inteiro, como por exemplo 1, 2, 3, 4. Ele pode ser, por exemplo, um número que está entre 0 e 1. Ele pode ser um número que esteja entre 1 e 2 e por aí vai. Tá? Como que a gente faz para calcular a taxa de variação, a utilidade marginal de uma cesta de consumo, né? Imagine que você vai estar variando um determinado bem que você está comprando. Então você sai para fazer compras, antes você coloca... só um pouquinho, gente. Vou atender aqui rapidinho. Sai, vai para lá. Sai fora, vai. Desculpa, gente, tinha um cachorrinho aí. Repare não. Então vamos lá. Você sai para fazer compras, antes você vai fazer aquela listinha, né? E aí é possível que você chegue lá e você resolva comprar um pouco a mais de um dado bem que você ia comprar, né? Digamos que o X1 represente a quantidade de carne que você precisa comprar. E você saiu para comprar só 1 quilo, mas chegando lá você compra 1,5 kg, compra 2, sei lá. Vamos colocar 2 aqui. Então você saiu de casa para fazer compras, você colocou diversos itens lá que compõem a sua cesta. Um deles é carne, carne vai ser o bem do tipo 1, X1, e você saiu de casa com a seguinte ideia de comprar apenas 1 kg de carne, mas chega lá você compra 2. Né? Por algum motivo, na hora, você simplesmente resolveu comprar 2 quilos. Tá? Como que a gente faz para calcular, para variar essa função aqui? Então a gente tem o M, significa utilidade marginal do bem 1, certo? Então como que a gente calcula isso aqui? A gente quer saber qual foi a taxa de variação. Delta vai sempre representar a taxa de variação, ou seja, o quanto mudou, o quanto variou, o quanto se acrescentou nessa cesta. Então vai ser delta U maiúsculo, que representa a variação, ou a taxa de variação da utilidade total, de toda a utilidade da sua cesta. Ou seja, a gente quer ver aqui como que a utilidade total da sua cesta, toda a utilidade de toda a sua cesta variou, mudou, quando você simplesmente fez essa mudança aqui, ó, no consumo de carne. Você deixou de comprar 1 quilo para comprar 2 quilos. Então, esse delta aqui representa a variação na compra, no consumo de carne.
Então, você reescreve isso aqui como? Ó, utilidade de x1 mais delta x1. Quanto que foi delta x1 a variação? Foi de 1 kg. Você saiu de casa para comprar só 1 kg, então x1 você coloca 1. Você estabeleceu um valor para ele. Delta x1, você também vai colocar 1. Por quê? Porque foi 1 kg a mais que você comprou. Ah, professor, e se tivesse sido 2? Ué, coloca 2 aqui. Ah, se tivesse sido 1,5? 1,5. Não importa. Esse delta x1 você vai colocar aqui o quanto o seu consumo variou, quanto a mais você comprou, tá? E aí o x2, que aqui você vai colocar as quantidades que você comprou do x2 sem variar. Imagina, você está seguindo à risca aquele papelzinho, aquela listinha que você fez antes de sair de casa fazer a compra, tá? Então o x2 você mantém os valores aqui, você não muda. Mudou só o x1. E aí, menos a utilidade de x1 e x2, ou seja, menos as quantidades de x1 e de x2 que já estava previamente estabelecido que você ia comprar. Ou seja, aqui no x1 você vai colocar 1, porque você ia comprar só 1 kg de carne mesmo, e no x2 você mantém os valores que você colocou aqui, que é o que você ia comprar e que de fato efetivamente você comprou, né? Aqui a taxa de variação, como que você calcula? Ué, o final menos o inicial. Você comprou 2, mas você ia comprar só 1. Então 2 menos 1 é 1. No final das contas, você vai ter tudo isso aqui dividido por 1, porque a taxa de variação foi de apenas 1 kg. E assim, dessa forma, a gente consegue calcular o resultado da utilidade marginal, utilidade de toda essa sua cesta em relação ao bem 1, em relação à variação no seu consumo do bem 1, que no caso, no exemplo aqui, foi carne. Pessoal, vocês entenderam até aqui? Tá todo mundo aí? Professor. Oi. Também, porque o bem 1 representa a carne. No exemplo que eu dei, né? Você fixa o bem 1 aí no bem que você quiser. Se para você o bem 1 é, sei lá, sabão em pó, você coloca sabão em pó. Mas sempre repete sim. Vamos voltar aqui. Aqui você fala, né? x1. Isso, é 1. Exatamente. Tá bom, vamos descer então. Dá também. Eu gosto de fazer mais no Excel, eu acho muito mais prático. Você coloca numa coluna lá, um menos o outro, dividido pelo outro, já dá exatamente a taxa de variação. É muito mais prático do que você fazer na mão por regra de 3. Mas quiser fazer por regra de 3, faz, velho. Pega um papel, uma caneta e uma calculadora, você faz, rapidinho. Eu prefiro fazer no Excel. Acho muito mais prático. Vamos ver aqui. Pessoal, basicamente era isso, tá? O que mais a gente vai trabalhar, que eu quero que vocês entendam esse conceito de utilidade ordinal. O VARI enfatiza isso, certo? A ideia de transformação monotômica, ou seja, a gente precisa preservar as características originais da nossa cesta de consumo, né? E basicamente a taxa marginal de substituição, né? Como que dá para a gente calcular ela? Na prática dá. Assim, para fazer isso aqui, por exemplo, esse tipo de conta aqui, fazer de pessoa por pessoa, individualmente, gente, é muito difícil. Mas quando você pega e faz um levantamento estatístico com um contingente mínimo de pessoas que vai representar a sua população, né, o seu universo de pesquisa, você consegue extrair alguns resultados que, de um modo geral, grosso modo, conseguem expressar ou exprimir o comportamento do todo. E aí você consegue calcular alguns graus de elasticidade. É como, deixa eu mostrar para vocês lá no final, só para vocês verem aqui, do resumo, tem lá no livro também, ele dá um exemplo, o que ele fez, aqui ó. Se vocês não fizerem isso aqui ainda, vocês vão ver isso aqui lá na disciplina de econometria, eu acredito que vocês ainda não tiveram, né? Que é calcular os betas, né? Betas, alfas, enfim, que são as elasticidades. Isso aqui a gente se aplica para tudo, para macro, para micro, é bem interessante isso aqui, não é difícil,
para a gente calcular as elasticidades ou taxa de variação das coisas. Aqui ele dá um exemplo de uma cesta de consumo composta basicamente, olha, o cara precisa fazer uma viagem, e aí ele não sabe se ele vai a pé, se ele vai de ônibus, se vai de carro, né? Até grotesco a gente pensar assim, mas ele também colocou essa possibilidade de ir a pé, né? Mas supondo que ele fosse apenas de ônibus ou de carro, ele colocou algumas características dessas duas cestas de consumo. Então ele colocou duas cestas de consumo aqui. X, por exemplo, vai representar a viagem de carro e Y vai representar o meio de transporte alternativo, né? Que no caso é o ônibus, né? Então, dentro da cesta X, ou seja, é a escolha por viajar de carro, ele tem diversos itens que compõem essa cesta e que ele tem que ele pondera cada um desses itens, tá? Ele não sabe expressar isso em valor matemático, mas ele sabe qual o grau de importância de cada item. Então, vamos lá, listar, por exemplo, x1, x2 e x3. Ele pode falar, por exemplo, sobre o tempo de espera, né? E aí, como eu falei, torno a repetir aqui, no carro você não tem tempo de espera. Você está ali com o seu carro, ele está disponível ali, você pega, você arrumou a bagagem, entra no carro, bate a chave da partida e vai viajar. Não tem tempo de espera. No ônibus, você vai ter que aguardar, porque você primeiro vai ter que comprar passagem, aguardar o ônibus chegar na rodoviária para você embarcar no ônibus e viajar. Então, isso pode ser um gargalo. Poxa, eu não gosto de ficar esperando. Então, por esse critério, pelo critério do X1, bom, eu prefiro o carro, né? Porque eu não quero esperar. Só que não é só isso. Tem o tempo de viagem. Mas no carro eu piso aí no acelerador e vou rapidinho. O ônibus é chato, porque ele vai ficar parando, né, em toda cidadezinha, em toda rodoviária, vai demorar muito. Então é um outro fator X a ser ponderado nessa cesta. Tem também a questão do conforto e da comodidade. Aí, para algumas pessoas, né, isso aí vai ser diferente. Novamente, falando aqui, estamos falando de preferência. Então, não coloquem aqui preço de gasolina, não leve em consideração o valor do combustível, não leve em consideração a renda do consumidor. Estamos avaliando única e exclusivamente graus de preferência e elas mudam de pessoa para pessoa. Então você vai chegar, por exemplo, que para algum determinada pessoa que você entrevistar, ele vai falar assim, puxa, eu prefiro o carro para mim ele vai ter mais conforto, porque vai estar só eu no carro, eu e talvez poucas pessoas comigo, então eu não gosto de estar no ônibus, aquele ônibus fica balançando, aquele monte de pessoa ali respirando aquele ar ali, ônibus fechado, e vai ter gás carbônico, o cara vai alegar, gente fazendo barulho, criança fazendo barulho, cheiro ruim dentro do ônibus, não sei o quê. Ele fala, bom, o carro me traz conforto por esse motivo, né? Da mesma forma que você vai chegar a entrevistar uma outra pessoa que vai falar, não, peraí, eu prefiro o ônibus, porque como a gente está avaliando o critério de conforto e comodidade, ele vai falar assim, o ônibus ele tem uma poltrona grande, confortável, que eu posso me esticar, o carro já é apertadinho, o ônibus vai ter uma água gelada para mim beber, o carro até que dá para levar uma garrafinha, mas daí eu vou ter que comprar e no ônibus já tem lá, não precisa me preocupar. O ônibus vai ter um banheiro ao meu dispor, o carro já não tem. Vocês estão entendendo, gente? Que a utilidade ela varia bastante porque ela, queira ou não, ela está relacionada ao grau de preferência e esse grau de preferência ele muda muito de pessoa para pessoa. Mas que quando você faz um levantamento dessas informações e você vai compilar elas de forma estatística, você consegue chegar a um resultado como esse aqui, onde você consegue estimar os graus de elasticidade para cada um desses parâmetros. Ou seja, para x1 você consegue estabelecer um valor para ele, um valor matemático, baseado no quê? Baseado, por exemplo, vamos citar aqui digamos que você faz uma regressão linear múltipla para todos esses dados aí coletados em formas de números aí. E você vai conseguir ver alguns valores para x1, que no caso o x1 para a gente é o tempo de espera, x2 que é o tempo de viagem, né? E aí algumas pessoas vão informar alguns valores lá para o x2, por exemplo, o carro é mais rápido, né? Leva menos tempo, menos horas de viagem.
E também aí a gente avaliou nesse exemplo aqui, né? Foram três os critérios, né? 3 componentes da cesta X e da cesta Y, né? X o carro e Y o ônibus, né? Então, quais são esses 3 componentes? X1, X2 e X3. X1 o tempo de espera, X2 a questão da comodidade, aliás, desculpa, a questão da velocidade, questão do tempo de viagem. Então, X1 o tempo de espera, X2 o tempo de viagem e X3 a questão da comodidade e o conforto. E aí ele conseguiu encontrar os betas, né, e com isso ele conseguiu estimar a taxa de variação, né, a taxa marginal de substituição dessa função. E ele chegou, inclusive, a esses valores aqui. E baseado nisso, em algumas outras informações adicionais, ele conseguiu chegar a alguns valores, pessoal, isso aqui eu já achei bastante bacana, que serviu como base para critério de tomada de decisão aí, de, por exemplo, gestores de empresas relacionadas aí ao setor logístico, até para o governo serve. Por exemplo, qual foi a conclusão que ele chegou aqui à análise? Depois de aplicada, essa função utilidade conseguiu descrever bem a escolha, tá? Então, a utilidade ela descreve o que? A escolha entre carro e ônibus para 93% dos consumidores americanos em uma amostra para o ano 1997. Outra coisa importante é isso aqui, vai dar um resultado preciso para 100%? Não, tem a tal da margem de erro, que lá na disciplina de econometria vocês vão entender o que é isso aí. Ou seja, a gente não trabalha com algo 100% preciso, uma informação 100% precisa, porque afinal de contas a gente está trabalhando com ciência social e o comportamento social ele varia muito de pessoa para pessoa, né? Então ele chegou a esse valor da taxa marginal de substituição quando ele fez a divisão pelos betas, né? Que ele chegou, inclusive, ao cálculo desse valor aqui. É claro que ele teve que adicionar outras informações, inclusive o custo de viagem, custo com combustível, tanto de ônibus como de carro, né? Diesel para o ônibus, o valor do litro diesel, né? E o valor que ele gasta também, e para o carro a gasolina, enfim. Mas ele conseguiu chegar a isso aqui, $1,10 por hora. Ou seja, ele conseguiu estimar quanto que ele ia gastar por hora de viagem. Então ele sabendo assim, puxa, o carro ele demora tantas horas e o ônibus demora tantas horas e na média o custo de um pelo outro é $1,10 por hora, então por qual vai ser a minha escolha? Viajar por ônibus ou viajar por carro? Aí você consegue ver que vai ter uma alternativa que é mais em conta. É claro que, novamente eu falo, a gente está avaliando aqui utilidade, e utilidade ela é guiada muitas vezes por critério de preferência, e a preferência muitas vezes ela não está necessariamente relacionada à renda, a poder de compra, a valor do produto que você está comprando, mas está relacionado simplesmente a uma questão de gosto, né? Comodidade e por aí vai, muda muito de pessoa para pessoa. Olha só, chegou a essa conclusão interessante, isso significa que o usuário de ônibus típico estava disposto a pagar 0,37 centavos de dólar para reduzir em 20 minutos o tempo de espera. O salário médio, aí que ele levou em consideração também o salário médio do usuário de ônibus, né, que era R$ 2,85, isso aqui por hora, tá gente? Não vai pensar que isso aqui é por mês, não.